Oi pessoal, eu tô aqui para entrevistar uma pessoa que é super importante para minha carreira acadêmica, que realmente abriu os meus caminhos para falar sobre cidades inteligentes. Estou aqui diretamente de Cambridge, em Massachusetts, para conversar com o professor Fábio Duarte. E a gente está aqui no laboratório do MIT Accessible City Lab, que é a grande referência de projetos para cidades responsivas e realmente para pensar em inovação dentro do espaço urbano. Então, Fábio, muito obrigada. Obrigado, Estela. Por poder conversar com a gente e realmente pensar como é que aconteceu essa evolução, né? Essa transformação da nossa experiência em cidades devido à tecnologia. Então, eu queria te perguntar muito do que... Muito obrigada, né, pela sua indicação para realmente pesquisar no The Probable City Lab com o professor Rob Kitchen. E quando eu fui fazer a pesquisa na Irlanda e depois eu voltei ao Brasil e me deparei, assim, ter que escrever minha tese e me pediram para fazer realmente uma linha do tempo, como que as cidades inteligentes foram faladas, começou a chegar esse debate no Brasil sobre o tema. Eu me deparei que eu vi o seu trabalho, tanto o que você está desenvolvendo agora, né, aqui no Accessible Lab, como também o que você já estava pesquisando sobre a transformação das cidades via o conceito de city marketing e também toda a utilização dessa inovação nas cidades. Então eu queria que você comentasse um pouco como foi o seu trabalho, assim, essa jornada realmente para ver essa transformação da experiência urbana. Eu acho que, na verdade, tem bastante a ver com até a minha formação de graduação, que foi em São Carlos, na USP de São Carlos, que naquele momento era a Escola de Engenharia de São Carlos. Então, por conta de ser uma escola de engenharia, a gente tinha um lado bastante forte de história da arte, história da arquitetura e tal, mas também tinham dois aspectos fortes, que para mim foram determinantes. De um lado, a parte mais da engenharia mesmo, olha, você desenha o prédio, etc., mas quando você coloca o concreto no prédio, coloca a tecnologia lá, ele dá não só forma, concretude, mas ele tem uma inteligência embutida lá. Alguém teve que desenvolver o melhor concreto para que aquele prédio ficasse em pé. Se a gente pensar nas obras do Oscar Niemeyer no Brasil, você tem uma parte estética ali, mas você tem uma parte tecnológica bastante importante para que aquilo se mantenha em pé, basicamente. Por outro lado, a gente tinha uma influência muito grande de estudos de linguagem. Então tinha uma professora em particular, chamada Ruti Turin, que era importante para nós, em São Carlos, trazer uma visão da semiótica aplicada para a cidade e a arquitetura. Então acho que essa combinação de uma tecnologia mais bruta, dura, digamos assim, mas por outro lado, entender que a cidade é também, e pode ser entendida como uma forma de linguagem, eu acho que essa combinação foi me trazendo para entender as grandes transformações urbanas, como essa mistura de, olha, você tem uma ideia, você constrói essa ideia, mas tanto essa ideia como a tecnologia e o objeto final, ele é, na verdade, uma forma de comunicação entre pessoas, entre cientistas, entre tecnólogos e entre as pessoas que vivem na cidade. Sim. Na verdade, a cidade é muito orgânica, né? Ela tem muitas transformações, não é realmente... Porque às vezes a gente vai falar de cidades inteligentes, as pessoas acham que, ok, deixa o projeto lá e as pessoas que resolvam o que vão fazer, né? Mas não. E eu acho que justamente essa coisa a gente pensar a tecnologia não como um anexo, uma coisa que você enfia na cidade, embute na cidade, mas a própria tecnologia ela foi socialmente construída. E pelo fato dela ser socialmente construída, quando ela se materializa na cidade, você tem junto com ela uma série de interesses econômicos, sociais, políticos e científicos que estão lá presentes. Né? Aí você passou então realmente desse interesse de pensar a cidade como uma linguagem, uma forma de comunicação. Aí depois você vai falar também em outros livros sobre a transformação do espaço, o que a gente entende, né, sobre espaço, território. E daí a passagem foi mais ou menos assim. Quando eu acabei a graduação, eu queria fazer um mestrado nessa área, mas naquele momento no Brasil não tinha ninguém nos programas de arquitetura, principalmente em São Paulo, onde eu morava, que
estavam interessados nisso. O que tinha era, por exemplo, o uso de AutoCAD na arquitetura, mas eu achava aquilo uma bobagem, continuo achando isso uma bobagem. Não é isso a tecnologia digital. Então eu achei um lugar para estudar isso no departamento de multimeios da Unicamp e depois lá na ECA, em São Paulo. Então sempre foi pelo viés da tecnologia para chegar da tecnologia de comunicação para voltar para a arquitetura para a cidade. Porque a cidade mesmo, naquele momento, quem estava estudando isso achava que a tecnologia de informação era apenas um instrumento para fazer projeto e não que aquilo era intrinsecamente transformador como a gente vive a cidade. Sim. E por isso que daí, tanto em 2 livros, um deles que é mais Arquitetura e Tecnologias da Informação, pelo Ana Bloom, e depois no outro, que é das crises das matérias espaciais, a ideia é mostrar que, na verdade, a nossa própria concepção de espaço e a forma como a gente concebe e vive o espaço, esse espaço é transformado pela tecnologia. Então a tecnologia não é uma camada suplementar, mas a cidade é um grande artefato tecnológico, né? Sim. E aí quando você começou a perceber realmente essa utilização no Brasil, assim, acho que essa interferência maior, porque primeiro a gente vê os projetos acontecendo aqui no exterior, mas agora a gente realmente vê o Brasil tá se tornando uma referência. O Carlos mesmo conversou comigo que o Brasil pode ser uma grande plataforma de testes de cidades inteligentes para serem replicados em outros lugares. Então, assim, quando você percebeu que o Brasil também estava realmente se empoderando, né, utilizando essa tecnologia para transformar cidades, e como que você vê hoje também a participação do Brasil? É engraçado que eu acho que no Brasil começou um interesse maior sobre cidades inteligentes. Eu acho que menos nas escolas de arquitetura e urbanismo e mais nas escolas de comunicação. E daí, no caso, a PUC de São Paulo foi bastante importante para isso, por 2 professoras, a Lúcia Santaella e a Lucrécia Ferrara. A Lucrécia com uma vantagem enorme, que ela fazia a ponte entre a FAU, que é a Escola de Arquitetura, da USP, e a comunicação da PUC. Então, eu acho que esse entendimento da cidade permeada por tecnologia foi fundamental. E a partir disso, você começou um interesse grande sobre cidades inteligentes no Brasil. E por um lado foi interessante, mas é super crítico, que o Rio de Janeiro, quando ele criou aquele observatório lá... O Centro de Operações? Centro de Operações no Rio, é um caso bastante interessante, porque de um lado ele deu visibilidade para o Brasil. Olha, o Brasil está investindo em cidades inteligentes, você tem o Core, eu acho que se chama, e com câmeras em todos os lugares, para segurança e tal. Por outro, então, de um lado chamou a atenção. Por outro lado, quando a gente olha para aquilo, a gente fica com uma impressão, será que eles entenderam o que é cidade inteligente, né? Porque daí você vê aquele monte de câmera e daí as fotos são um monte de tela de televisão e um monte de seres humanos olhando para aquela tela para ver se vê alguma coisa. Eu falei, meu Deus, mas que absurdo isso, quer dizer, é a anti-cidade inteligente, né? Sim. Então, isso não é... Então, acho que então, mas de qualquer maneira teve um efeito de marketing. Por isso que você falou do marketing, eu acho que, em certo sentido, eu acho que pelo bem e pelo mal, mas eu acho que a cidade inteligente no Brasil, o tema entrou pelo viés do marketing urbano. Então, quando você fala, não, as cidades para atraírem negócios, não sei o quê, tem que ser inovadoras e tal, e daí um grande caso foi o Core. Sim. E então, se você pensa pelo aspecto do marketing, super legal. Se você pensa pelo aspecto de cidades inteligentes, você fala, puxa, eles não entenderam nada. Sim. Basicamente, né? E antes também a questão de Curitiba, né? Com o replanejamento já nos anos 90, falando realmente de uma cidade vitrine, dessa conexão cidades pelo mundo. Eu acho que nesse sentido, Curitiba ela ficou muito, como chama? Senhora de si mesma, assim, ela começou a se autoelogiar demais. Mas no início ela tinha uma pegada que eu achava
que era mais de fato inovadora. Assim, eram soluções menores do que um centro de operações como o Rio de Janeiro, mas soluções que de fato funcionavam e traziam benefícios diretos para a população. Um ônibus biarticulado que você entra no mesmo nível. Então, claro, isso não tem a ver com cidade inteligente como a gente tem hoje, mas eu acho que é uma demonstração de que a tecnologia ela pode resolver problemas cotidianos, sem necessariamente sair na vitrine. Então alguém olhou para Curitiba e falou, olha, isso é legal, então vamos olhar para o mundo. E agora no caso do Rio de Janeiro foi quase que parece que desde o início foi, olha, a gente compra essa solução de uma empresa privada, instala e só compraram o hardware basicamente. Sim, é o que muito se fala de um projeto realmente top-down. Super top-down. Baixo pra cima. Deixa eu fazer um parênteses porque você está comentando, eu não sabia, eu agora fiquei pensando, falei, nossa, será que todo o meu percurso assim, acadêmico, eu estava sendo influenciada por realmente para chegar nesse ponto de estudar Smart City? Porque eu sou cria da Unicamp, também sou do Multimeios, porque a minha graduação é em Mediologia. E a Mediologia foi uma grade montada a partir dos professores de multimeio. E realmente a gente sempre pensou a mídia como realmente uma nova linguagem assim, para as nossas experiências na cidade. Você falando isso, eu falei, nossa, então será que eu estava sendo influenciada assim, diretamente? E tem um exemplo, falando de mídia e cidade, tem um exemplo que tem um cara que você conhece obviamente, mas se as outras pessoas não conhecem, é bom ver, chamado Marshall McLuhan, era um cara que estudava literatura, começou a estudar mídia e escreveu os livros mais importantes sobre mídia nos anos 60 e de fato meio que criou essa área, né? E ele tem ele era muito bom em criar jargão, ele escrevia muito bem, mas ele também disse ele era muito bom em criar jargão. Um deles é que o meio é a mensagem. Então, e até entender o que o cara escreve é uma complicação, porque ele se contradiz diversas vezes. Mas o meio e a mensagem tem uma coisa interessante. Porque se a gente pensar, bom, então dá um exemplo concreto do meio e a mensagem. Então, vou dar um exemplo concreto do meio e a mensagem no ambiente urbano. A luz elétrica. Então, a luz elétrica não tem, como ele mesmo dizia, a luz elétrica não tem contorno nenhum. Mas se a gente pensar, o que é a eletricidade? A eletricidade transformou o espaço urbano. Olha, mais importante do que a eletricidade transformou o espaço urbano, ela transformou o tempo urbano. Então a cidade, ela dormia com a noite. Quando você tem a luz elétrica, a cidade começa a viver à noite também, de uma maneira que não vivia nunca, antes, jamais. A cidade, você tinha áreas da cidade que eram perigosas, não por serem perigosas, mas pela impressão de ser perigoso porque estava escuro. Você, iluminando a cidade, você começou a trazer segurança, ou trazer gente para ocupar um espaço urbano que antes não era ocupado. Então, esse é um exemplo claro, assim, o meio é a cidade, o meio é a mensagem. E a eletricidade fez, por exemplo, a verticalização existir nas cidades. Antes que não existia, não tinha elevador. Então, eu acho que esse percurso que ambos têm, né, do estudo de mídia, meios de comunicação, para entender a cidade, é porque talvez a gente entenda que, não que a cidade seja um resultado, mas a cidade também é um meio de comunicação, é uma mídia. Sim, e a cidade é uma coisa que eu vejo, por mais que elas sejam diferentes, estamos todos urbanos, né? Todos estamos imersos e tem características culturais, assim, cada uma tem as suas características, mas a tecnologia está influenciando e mudando a experiência em todas as cidades, independente de qual seja o país e isso. Como você falou da luz elétrica, eu gosto muito do trabalho do professor Antônio Picon e ele fala realmente que a transformação que a gente está vivendo hoje, no século XXI, é muito parecido com o momento da Revolução Industrial no século XIX, com a colocação da luz elétrica nas cidades. Então isso está mudando o nosso comportamento. Então, como a luz elétrica no século XIX mudou, né, realmente esse tempo, esse comportamento no espaço urbano, hoje a tecnologia também dá uma nova experiência de cidades. Como que você vê isso, assim? O que você vê de diferente? Olha, desde coisas bastante simples, assim, se a gente pensar que a eletricidade ela transformou tempo nas cidades, a internet ela transformou de novo o espaço
no sentido global, né? Então, as referências, o fato da gente se comunicar constantemente, quase que inevitavelmente, no globo inteiro ao mesmo tempo, você tem não só uma influência de conteúdos vindo de um lado para o outro, esse é o de menos. O fato de a gente poder ligar a televisão agora e ver uma televisão da Austrália é o menos importante o conteúdo de passa, mas o fato de fato você ter valores econômicos sendo transacionados imediatamente, ou empregos que antigamente o emprego, obviamente, você tinha os bairros industriais. Hoje você também tem os bairros industriais, mas muito provavelmente uma boa parte dos bairros industriais da Apple, elas estão na China. Então, a internet transformou o espaço de novo, assim como a luz elétrica em algum momento transformou o tempo das cidades, né? Então, essa é uma transformação imediata. Mas a gente está vendo e vai ver transformações cada vez mais sérias. Eu imagino quando a gente pensa de novo em biotecnologia. Porque se a gente vai ver qual foi a grande última mudança do ser humano vivendo coletivamente na cidade? Com a vacina. Então a vacina permitiu com que você sobrevivesse, basicamente. E claro, mudou o tempo de vida das pessoas e, consequentemente, a forma que as pessoas vivem. A noção de contágio ficou menos importante, afinal de contas, para algumas doenças, porque você tem uma vacina. Se a gente vai pensar nos avanços da biotecnologia, por mais alguns deles têm barreiras éticas que têm que ser vistas, como o professor chinês que fez uma mudança genética no embrião recentemente, mas por outro lado você tem como entender doenças e curar doenças, ou evitar que elas existam antes de alguém até saber que elas possam existir. Então essas mudanças de biologia que vão de fato alterar o próprio código genético dos seres humanos, eles vão trazer mudanças sociais muito grandes e inevitavelmente isso vai se transformar em como a gente vive coletivamente. E o sinônimo de nós vivemos coletivamente num determinado espaço se chama cidade. Sim. Já falando em biotecnologia, então acho que realmente você considera esse um dos grandes passos agora, né? Para realmente essa cidade responsiva, essa cidade que entende, né? Não só do bem-estar, né, dos seus cidadãos, mas para outras soluções, né, de emergência. Como você vê, então, porque em projetos de cidades inteligentes, às vezes realmente ainda cai muito nessa questão da vitrine, das empresas falarem, olha que projeto maravilhoso, vou vender para você. Hoje tem muitos projetos que a gente vê que transformam o que é dumb em smart, né? O que seria burro e inteligente. O que você vê assim que não são caminhos para se seguir, mas que as empresas acabam seguindo por uma questão de vitrine em tecnologia? E quais outros caminhos, como a biotecnologia, que você vê que são apostas, são caminhos muito melhores e que vão dar resultados muito mais efetivos dentro das cidades? Bom, um caminho que não é para seguir, a gente já comentou no início, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro. É o caminho para não se seguir. Porque ele tem dois problemas básicos a gente pensar. De um lado, é baseado em vigilância. Então, se eu coloco câmera e estou te vigiando, num estado policialesco, eu consigo evitar coisa. E por outro lado, a forma de análise que é feita, em grande medida, é uma análise sem usar as tecnologias analíticas que a gente existe, que são disponíveis para a gente. E o que é legal que pode acontecer? Por exemplo, quando eu falei da biotecnologia, a gente pode pensar não só a transformação do ser humano pela biotecnologia, mas os próprios materiais que a gente existe hoje. Então, por exemplo, recentemente, você tem algumas experiências, mas recentemente aqui no MIT, eles fizeram a primeira vez um vidro que é 100% transparente, mas ele tem microcélulas fotovoltaicas no vidro. Então você vê tudo que está do outro lado, como se fosse um vidro. Só que é um vidro que ao mesmo tempo ele gera energia solar. Então ele pode ao mesmo tempo iluminar o próprio prédio à noite. Então você tem essas mudanças que são menos festivas, menos de vitrine, né? Vitrine,
E de fato são essenciais, assim, você está mudando, não é o caso, mas você está mudando a genética do vidro, a genética do material de construção. E isso vai ser a grande mudança. Hoje a gente vê, mesmo algumas experiências que a gente fez aqui no Lab mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está em Cambridge, um lugar super frio, no inverno, então você tem aquecedores em todos os lados. Ou, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, você tem ar-condicionado ligado basicamente o ano todo. Pois bem, então o que a gente faz? Se eu consigo, em vez de ligar o ar-condicionado o tempo inteiro, eu souber onde as pessoas estão, e daí eu ligar e desligar esse ar-condicionado pela presença das pessoas, já é um passo tecnológico. Claro. Mas é um passo tecnológico muito século XX ainda. Apesar de algumas experiências que a gente tem feito isso, de não só detectar a presença, mas de fato seguir a pessoa pelo ambiente, e a partir de seguir a pessoa você esquentar apenas o lugar onde a pessoa está indo, muito provavelmente o que vai acontecer no futuro próximo é você conseguir, cada pessoa, controlar a sua própria temperatura corporal. Porque, claro, o que a gente sente temperatura é um controle de neurosensores. Se eu consigo afetar esses meus neurosensores, eu mudo minha sensação de temperatura. Então a gente já tem alguns casos, mas eu esqueci o nome dele, mas tem uma pessoa, não sei se é um artista, uma pessoa brilhante de qualquer maneira, que ele tem implantado o seu terceiro olho no crânio dele. Então ele não é uma coisa que ele põe, ele está lá implantado no crânio e ele tem um terceiro olho. Por quê? Porque ele não enxerga cores. Então como que ele resolveu não enxergar cores? Ele fez uma operação, implantou um terceiro olho no cérebro, no crânio, e a cor que aquela câmera enxerga é transformada em som, que só ele ouve, ninguém mais ouve. Então, ele é quase que a cor do mundo, para ele, é uma sinfonia, basicamente. Sim. Tanto é que quando ele ouve muita cor, ele tem que fechar o terceiro olho. E o que é isso importante? É importante porque é uma amostra ainda muito radical, no sentido de você vai lá e de fato fura seu crânio, enfia uma tecnologia lá, um device lá, mas é uma maneira de, olha, a gente consegue, se eu tiver uma tecnologia que eu consiga perceber infravermelho, por que não usar? Então se eu consigo mudar a minha percepção biológica e começar a perceber infravermelho, que faça, né? Sim. Então eu acho que essas mudanças vão ser cada vez mais fortes e vão transformar, e não necessariamente a nossa arquitetura vai ser diferente. Por exemplo, se a gente olhar esse prédio aqui, se a gente imaginar que esse prédio aqui, se ele tivesse esse vidro com células fotovoltaicas que eu falei, seria o mesmo vidro, mas ele estaria gerando energia usada nesse prédio para aquecimento, por exemplo. Ótimo. Como você tem o TEDx falando sobre realmente a diferença entre os Jetsons, o desenho animado dos Jetsons e o desenho animado dos Flintstones.